Então, vamos lá, se liga aí. O CRB vai contratar o Vitor Jacaré? A gente não sabe. Por quê? Ontem, o Jacaré fez exames, tá? O Jacaré, vamos explicar a sequência de fatos. O Jacaré foi um jogador sondado pelo CRB, só que ele foi para o Atlético Paranaense. Quando ele chegou no Atlético Paranaense, isso na quinta-feira passada, ele fez exames, né? Fez exames e foi para treino, foi para o treino. E aí veio algumas informações. A primeira, de que houve divergências do empresário do Vitor Jacaré com a direção do Atlético, tá ligado? Do Atlético Paranaense sobre como seria, né, os valores que foram acertados ou não. E aí houve essa divergência. Só que depois surgiu outra informação de que o Jacaré não teria passado nos exames médicos porque ele tinha um joelho bichado, né? E aí ele não passou, não foi aprovado nos exames. Nem o Atlético Paranaense se posicionou quanto a isso, e até agora o CRB também não. O Jacaré deixou o Atlético Paranaense para lá, veio para o CRB, já está em Maceió. Ontem realizou exames, né? Fez uma bateria de exames e tal. Hoje treinou, mas ainda não foi anunciado oficialmente. Porque amanhã, mais conhecido como quarta-feira, ele vai realizar outros testes. Outros testes. E depois desses testes é que o CRB pode anunciar ou não o Jacaré. Pelo menos é a informação que está circulando. O que me veio à cabeça quando eu lembrei disso? Primeiro ponto, a gente tem que lembrar. O jogador bichado, quando a gente diz jogador bichado, não é que o cara não possa jogar. Não é isso. Mas ele passa a ser um jogador que tem riscos. Qual é o risco? É ele se machucar de novo ali, passar um tempão fora e o time ficar pagando o seu salário e o cara fica machucado, né? E ocupando, obviamente, o salário, porque o time não pode deixar de pagar o salário dele. Então, o Jacaré, eu acho, de verdade, que ele deve ter esse problema no joelho. Mas isso pode ser um problema que não o atrapalhe. E eu vou explicar um pouco que eu estou falando isso. Nas últimas 3 temporadas, o Jacaré fez mais de 100 jogos. Foi no 40 em 2022, 40 em 2023 e mais de 27 jogos, se não estou enganado, em 2024. Então, assim, se ele está bichado desse joelho, que é um joelho que já passou por cirurgia e tal, esse negócio, quando ele era do Ceará, beleza. Mas isso não me parece que está atrapalhando o Vitor Jacaré. Não em número de jogos. Parece que não atrapalha. Mas existe um risco. E qual é o risco? É de uma hora essa bomba aí pode estourar. O joelho dele pode estourar. Pode ser que seja na mão do CRB? Pode. Como pode ser também que não seja na mão do CRB. Pode ser que ele jogue a temporada 2025 toda lisinho, sem ter absolutamente problema nenhum. E é o que a gente vai torcer para acontecer. Acho que o CRB vai anunciar o Jacaré. Acho que vai anunciar. Até porque não será a primeira vez que um jogador bichado é contratado pelo CRB. De cabeça assim, ligeiro, dá para a gente lembrar de vários. Voltando no tempo. Vamos de 2012 para cá, né? Quando muda ali o start no CRB, ele passa a jogar mais séries B e tal, volta a ser um time de verdade. A gente teve Denilson, atacante. Lembra? O Denilson jogava mancando, pô. O Denilson jogava mancando. Quem é da época lembra ali, 2011, 2012, Denilson, atacante, bichado. O Aloysio Chulapa veio com o joelho podre para cá. Quem não lembra? E ajudou bastante, mas veio com o joelho podre. Teve Cleiton Xavier, um meia Cleiton Xavier, lembram dele? Que foi revelado a Mundiça, depois veio para o CRB, bichado. Moraes, o meia Moraes, outro que veio bichado para o CRB. Isso eu estou dando voltando, né? Aí a gente vai lembrar, mais recentemente, o Wellington Carvalho, já na gestão Marroca. O Wellington Carvalho foi um jogador que foi bichado com problema seríssimo no quadril.
Inclusive, o Marroca falou isso numa reunião no CT, onde eu estava, quando eu ainda podia entrar no CT, eu estava lá, e ele falou disso, que o Hélio Carvalho era o cara bichado, que tinha um problema no quadril. Rafael Longini foi outro que veio bichado para cá, e com o Longini aconteceu justamente o que a gente teme que aconteça com o Jacaré. Vocês vão lembrar, a primeira passagem do Longini aqui no CRB, ele vem para o CRB com um histórico gigante de lesão, né, que o Longini teve, só que ele chega no CRB e começa a jogar muito, jogar muito. O Longini estava jogando demais. Só que aí, naquele jogo contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil, no Mineirão, ele sente a lesão e ficou fora o restante da temporada. Lembram disso? É outro jogador que passou por aqui bichado. Aí a gente pode lembrar também do João Paulo. O João Paulo Meia, que jogou em 2023, veio bichado para o CRB, jogador bichado. Só que ele aqui não se machucou. Ele jogou a temporada inteira, mas era um jogador bichado. Outro, deixa eu ver assim, para a gente lembrar. Estou tentando lembrar de cabeça aqui, tá? Eu acho que só esses mesmo, assim. De cabeça, mas eu lembrei de um monte, tá ligado? Lembrei de um monte, assim. Então, assim, o João Paulo, por exemplo. O João Paulo pode ser um exemplo bom para o Jacaré. O João Paulo é um jogador que tem um problema crônico também, tá ligado? Bichado, vamos dizer assim, é bichado. Só que ele jogou a temporada inteira pelo CRB, sem problema algum. E isso pode acontecer com o Jacaré, tá ligado? O exemplo do Longini é um que veio bichado e se machucou. O exemplo do João Paulo é um que veio bichado e jogou o tempo todo. Assim como o Wellington Carvalho veio bichado e jogou o ano todo. Então, assim, varia de jogador para jogador e varia da sorte também. Aí vai dar sorte. Aí a gente pode lembrar também outros que não deram tão certo. Valeu, Felipe. Lembrou do Maicon. Maicon, inclusive, já estava aposentado. E o CRB trouxe. E o Maicon até colaborou, mas não tinha mais ritmo para o futebol. O Jorge, o lateral esquerdo, o Jorge, ano passado. Né? A gente tem que lembrar do Jorge. Outro que veio desse mesmo jeito, várias lesões e tal. Então, assim, tem os exemplos bons e tem os exemplos ruins. O que vai se tornar o Jacaré, aí eu não sei. Aí eu acho que vai do cuidado do cara, vai da sorte, vai do biotipo do jogador, tá ligado? Agora sim, eu traria o Jacaré de olhos fechados. De olhos fechados. É um jogador de Série B. É um jogador de Série B e acho que vai ajudar bastante, se não se machucar. Vale a pena correr o risco? Vale, mas eu botaria isso em contrato. Eu faria o seguinte, se sou o André Matheus, assim, Jacaré, vamos lhe contratar, seu salário vai ser tanto, que não é barato, é um salário mais de 100 mil reais, não é barato. A gente vai lhe contratar, tá aqui, vamos pagar o salário, tudo direitinho, papo. Agora é o seguinte, se você se machucar, o seu salário será reduzido pela metade, enquanto você estiver machucado. Aceita? Se ele se machucar, desse problema que ele tem, tá ligado? Se for outra contusão, não, né? Porque aí é foda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se for dessa contusão, do seu problema do joelho, se o problema existir, tem isso. O departamento médico do CRB está olhando. Se o problema existir, aí eu diria, se você machucar deste joelho, aí a gente vai reduzir o seu salário. Aceita? Aceita. Bota o contrato, bota. Pronto. Pelo que ele fez das últimas temporadas, que é o que me dá confiança em valer o risco para o Jacaré, é que, como vou repetir, ele jogou 40 jogos em 2022, 40 jogos em 2023 e 27 jogos no passado. Então, um cara que vem jogando constantemente. Então, assim, pelo menos parece que a lesão não o atrapalha. A gente vai lembrar aqui, eu lembrei com vocês do Denilson, né? E isso já tem o quê? Isso já tem 12 anos. O Denilson, atacante, o Negão. 12 anos atrás. A medicina não era tão avançada, porque 12 anos muda muita coisa. O CRB não tinha nem perto da tecnologia que ele tem hoje, de fisioterapia, de médico e tal, para dar auxílio ao jogador. E o Denilson jogou pelo CRB bichado do joelho podre. A gente via o Denilson mancando em campo, mancando. Jogava com proteção, tomava injeção antes dos jogos, mas ele jogou durante a temporada inteira assim, dessa maneira. Jogou e ajudou, tá ligado? E ajudou. Então, assim, pode ser que o Jacaré conviva tranquilamente com essa lesão. E isso acontece com vários jogadores.
Vários jogadores. Isso não é uma coisa do CRB.